Estou falando aqui com o professor Pia, o famoso professor Pia, um dos maiores conhecedores da educação e da neuroeducação do nosso país. Professor, primeiramente gostaria de agradecê-lo pela participação no nosso primeiro Encontro Nacional de Educadores Supera. O senhor acabou de nos ministrar uma palestra fantástica, onde nos trouxe muito conhecimento. Eu só queria fazer duas perguntas. A primeira, que o senhor explicasse um pouquinho sobre os processos de aprendizagem. Qual que é a contribuição de fato da neurociência para a educação? Na realidade, o século XXI foi declarado como sendo o século do cérebro. O ser humano até agora discutiu a mente. Agora nós estamos começando a discutir o cérebro, que é o suporte físico da mente. E o cérebro tem algumas características muito interessantes e muito peculiares. Isso significa o quê? Que se o sistema educacional não levar em conta as peculiaridades do cérebro, está tentando instalar um software num hardware que não é compatível. Então nós temos hoje em dia no Brasil um sistema educacional, digamos assim, imposto de cima para baixo, que é uma imposição mesmo, e é um sistema que é incompatível com boa parte das peculiaridades do cérebro. Por isso que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo. Levando em conta, eu diria basicamente o seguinte: o cérebro humano tem duas características extremamente importantes. Primeiro, ele aprende, mas pouco e todo dia. Ou seja, é um processo muito gradual. Entende? Contínuo. Contínuo, processo contínuo, dia após dia, mas tem que ser pouco. Por quê? A segunda característica é toda vez que o cérebro aprende, ocorrem mudanças físicas, eu diria até topológicas, quer dizer, são mudanças, o circuito do cérebro muda. Aparecem fiações novas, ligações novas, sinapses novas, quer dizer, muda o circuito do cérebro. Acontece que para manter a integridade do eu, o cérebro tem um mecanismo que diz, pode mudar, mas não muda muito, senão eu vou ficar louco. Então, ele tem esse mecanismo, tanto é que nas pessoas onde esse mecanismo não funciona, elas ficam realmente loucas. Tem cara, por exemplo, capaz de decorar a lista telefônica de uma cidade e não consegue amarrar o cadarço do sapato. É chamado idiot savant, o sábio idiota. Quer dizer, o cara fica um idiota capaz de decorar coisas incríveis. Então, na realidade, o cérebro humano muda todo dia, mas muda pouco para manter a integridade da personalidade. E quais são os aspectos educacionais, a metodologia, os hábitos dos nossos alunos e do nosso sistema educacional que vão contra essa natureza de aprendizado do nosso cérebro? Então, na realidade, o cérebro humano tem que funcionar da seguinte maneira. No mesmo dia, dentro do prazo de 24 horas, ele tem que obter uma informação, isso pode ser na aula, etc. Depois, na hora de fazer uma tarefa e exercícios, ele tem que transformar essa informação em conhecimento. E só depois ele tem que passar um longo período de sono para transformar o conhecimento em fixação. Isso é como funciona. No Brasil, o que acontece? O camarada simplesmente obtém informação e acabou. Todo dia é informação. Não processa a informação, não armazena, não fixa. Chega na véspera da prova, o que ele faz? Mascara o sintoma. É como um doente que vai no médico para descobrir se está com febre e toma aspirina antes. Ele mascara o sintoma. Ele estuda em cima da hora, entope a cabeça com informações extremamente instáveis, tira a nota, e esse é o grande paradoxo do nosso sistema escolar, tira a nota e no dia seguinte já esqueceu tudo. Então, na realidade, o sistema escolar brasileiro, eu o defino hoje como uma grande e gigantesca farsa. É um faz de conta. O aluno tira a nota, mas não aprende. Não aprende. Não aprende. Não se transforma, na verdade. Na realidade, o cérebro dele continua exatamente do jeito que estava anteriormente. Então, teríamos que liquidar esse sistema de provas, prova surpresa. Prova não surpresa. Um calendário de prova. Prova surpresa. Prova surpresa. Ou então, fazer como algumas escolas fazem, que eu acho até uma coisa interessante, prova todo dia. E o grande foco não em aulas, mas em atividades, pós-aula, tarefas, o aprendizado individualizado, o esforço individual. Esse você pegou o ponto-chave. A aula serve apenas para obter a informação, para entender. Mas a verdadeira aprendizagem é um processo solitário, é um processo individual, é um processo no qual o camarada se desliga do mundo externo e liga só no mundo interior e ativamente ele começa. Quem já aprendeu matemática sabe muito bem, por exemplo, que matemática é uma matéria até não é muito fácil de entender. Mas uma vez entendida, para aprender, é munheca. O camarada tem que ter tendinite para aprender algo. Então, na realidade, esse é o sistema que funciona. E o grande equívoco do sistema educacional brasileiro é achar que a aula foi feita para aprender.
Tanto é que entope o coitado com um monte de aula, a tal ponto que ele não tem tempo de estudar. De estudar Não solitariamente. tem tempo de praticar atividade individual. Caso típico é o cara que faz terceiro médio de manhã, cursinho pré-vestibular à tarde e aulas adicionais à noite. Esse coitado não vai passar nunca. Nunca. E o que o senhor tem a dizer para a gente sobre as novas tecnologias? Sobre essa questão de tablet, essa geração que fica o tempo todo em redes sociais, como isso afeta o aprendizado desses Então, jovens? na palestra que eu fiz para os educadores agora há pouco, não sei se você notou, mas um bom tempo de palestra, eu dediquei a mostrar neurologicamente a enorme diferença entre escrever e digitar e a enorme diferença entre ler numa tela que emite luz e ler num papel que reflete luz. O cérebro humano tem uma peculiaridade. Ele lê em papel com a maior facilidade. Numa tela, ele tem uma dificuldade enorme. E a forma de escrever à mão permite fixação, digitar não. Então, na realidade, o tablet e, digamos assim, e o livro digital podem ser até alguns recursos a mais, mas não no lugar de. Nada substitui livro e caderno de papel. O senhor disse na palestra que o aprendizado, a absorção, a retenção numa leitura física, livros, por exemplo, ela é muito superior a uma leitura de um tablet. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, fez uma experiência, não lembro os detalhes, mas digamos, durante 3 meses, assinantes receberam o jornal em papel. E outros assinantes receberam o jornal em tablet. Terminados os 3 meses, eles leram mais ou menos as mesmas notícias, com a mesma diagramação, com as mesmas fotos. Foram fazer um recall. O pessoal que lê em papel deu de 10 a 0 do pessoal que lê em tablet. No tablet a informação não parou. O papel para. Impressionante. Eu lembro também que o senhor falou na palestra sobre a questão da influência dos dispositivos móveis, da tecnologia, com relação ao QI. Sim. Hoje tem estudos muito sérios que mostram que o uso compulsivo da internet, quando eu falo da internet, a internet é uma coisa maravilhosa. Eu uso a internet, você usa, todos nós usamos, que é uma ferramenta fantástica. A internet usada de forma idiota, tradução, redes sociais, ela está trazendo, em primeiro lugar, ela está impedindo que o sujeito tenha atividades que poderiam desenvolver o cérebro. Então o cara lê menos, passa mais tempo no Facebook, ele lê menos. E como cria dependência, uma dependência parecida com a dependência química, o cara passa mal se você tirar o smartphone dele, acaba fazendo com que o quociente de inteligência dele vá regredindo. Então, em vez de ele subir a tal escada da inteligência, ele está descendo. Toda coisa que cria dependência é uma droga. Toda droga reduz a inteligência. Seja ela uma droga química ou seja ela uma droga eletrônica. Mas é droga. Criou dependência, é droga. Não adianta. Para encerrar, qual um recado que o senhor gostaria de deixar para todos os pais que têm crianças, que têm jovens nessa fase de desenvolvimento intelectual muito importante na vida das pessoas? Pare de querer que seu filho seja um bom aluno, que tire boas notas, que vá bem nas provas. Pare com isso e faça com que o filho seja um bom estudante, alguém que aprenda de verdade. Por quê? Quem aprende de verdade, a boa nota é uma consequência. Agora, tirar boa nota não quer dizer que aprendeu. Então, pare. Ele tem que ser um bom estudante. Falei com o professor Pierre. Muito obrigado. Quem quiser saber um pouco mais, o professor Pierre tem um site, tem vários livros publicados. Vale a pena ler a obra do professor Pierre. Eu recomendo. Um abraço.